Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no nosso canal Lar Filhos de Maria, essa nossa ágora virtual, onde preparamos sempre, todas as sextas-feiras, assuntos e trazemos pessoas para que nós possamos juntos construir a respeito de determinados temas, para que possamos juntos enviar estímulos da mesma forma que recebemos com a interação de todos vocês. Então é uma honra enorme estar sempre aqui, sempre juntos participando desse movimento ascensionado. E trazemos hoje o Nilson e a Sandra, essa dupla maravilhosa que nós temos um carinho enorme, uma honra sempre recebê-los. E aí, juntos, nós conseguimos ser mais fortes. Então, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e mais uma noite de sexta-feira. Boa noite, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. E a gente estava comentando um pouquinho antes o quanto que isso é gratificante, né? O quanto que essa troca é Ai, nossa, quase não sai agora, é enriquecedora. E assim, e sempre traz para a gente um desafio que é de tratar com leveza essa conversa sobre temas que nem sempre são tão suaves, tão leves, né? Às vezes tem uma certa aridez, mas a gente está aqui no desafio de estar junto com vocês, trocando, aprendendo, conversando, brincando, rindo e vivendo. Legal, é isso Olá, mesmo, Milton. Sandra. A gente estava falando, né? A Sandra disse que a gente estava conversando nos bastidores, a gente falava sobre qual é o propósito, né? Já que o tema de hoje, né? Qual é o propósito da nossa presença aqui, desse nosso momento, desse encontro, né? Que a gente faz, dos desafios que a gente enfrenta e tem que enfrentar, né? Para promover esse tipo de encontro, essa oportunidade, que, como eu falei ainda há pouco, entre a gente aqui, não é uma oportunidade somente para quem está assistindo, né? Talvez a oportunidade seja maior para a gente mesmo, porque tudo funciona a partir de uma troca, né? A gente não traz aqui, em momento algum, né, nenhuma intenção de passar para vocês o que a gente sabe, não, a gente troca, né? Essa história de passar é muito complicado, né? Que a gente passa e fica sem, então a gente tem que trocar, né? A gente tem que construir junto um momento onde a gente possa refletir internamente, trazer, né, para o externo uma discussão possível de promover a nossa caminhada dentro dessa proposta de progresso que a gente está envolvido. E interessante também que eu estava pensando ainda há pouco, né, como é que a gente chega nesses temas, né, e por que a gente chega nesses temas e traz para aqui. É o que eu acabei de falar, isso é uma necessidade nossa, da gente que está aqui, e provavelmente de alguns de vocês também, né, de se encontrarem com esses temas, né, de olhar para algumas questões que às vezes passam batido, às vezes não, às vezes estão dentro de uma complexidade tão grande que a gente não consegue vislumbrar, né, um caminho, eu não vou dizer saída, porque não é bom a gente sair, é bom a gente ficar, né, e fazer o enfrentamento necessário. Então, talvez o que mobilize a gente, né, no sentido de buscar, de encontrar os temas, seja exatamente perceber que essa é uma necessidade nossa, tá? Geral. Necessidade muito ampla, inclusive. A humanidade, embora esse momento o Thomas acabou de falar, né, que traz uma ênfase maior sobre essas questões, mas a humanidade sempre esteve nesse caminho da busca, nesse caminho do autoencontro. Eu acredito que é esse o propósito, da gente estar aqui, é de caminhar junto para que a gente alcance aí algum entendimento possível. Legal, beleza. Muito Exato. obrigado a Perfeito. vocês, viu? É o que constrói. É o que constrói e é nessa construção, nesse processo que é a vida, que nós vamos interagindo, nós vamos experienciando, vamos compartilhando as nossas experiências, são as nossas verdades, né, vividas ali. E é nesse objetivo que o Nilson vem sempre e a gente traz muito firme essa questão quando a gente se encontra, né? A gente fala muito sobre experiência. E é isso que agrega muito. Eu percebo que flui muito porque nós sempre compartilhamos de nós,
né? Eu observo muito em várias palestras, eu acho muito engraçado falar isso, porque é tanta citação, é tanto livro dos espíritos, é tanto tananã, tanto parágrafo, tanta pergunta, tanta questão, é tanto número, e aí a pessoa esquece de colocar a sua própria contribuição. E eu acho fantástico exatamente esses momentos, é uma coisa que a gente preza muito, principalmente como proposta do nosso lar espiritual Filhos de Maria, essa experiência, a sua verdade. Você não precisa ser um palestrante renomado, basta que você seja uma pessoa que vive, cara. Se você vive, você está atento, perceptivo para compartilhar suas experiências, você já tem para contribuir no mundo. Todos já temos. Então é só girar, é só fazer essa roda, essa circularidade positiva ficar cada vez mais potente. Mas sobre o propósito da vida, o que é que vocês nos trazem nessa noite de sexta-feira? História. História. Então, mais uma vez e sempre, né, gente, lembrando que esse trabalho que a gente pensou e que a gente está trazendo, né, está desenvolvendo, o Contando e Curtindo Histórias, vem de uma proposta mesmo de tudo isso que foi falado, né, anteriormente, da gente poder trocar, né? Eu sempre deixo alerta às pessoas, né, de que nós não somos contadores de histórias, não somos profissionais da área da psicologia, né? As pessoas confundem muito, inclusive algumas pessoas depois entram em contato no privado, vocês são psicólogos e tal. Não, tá? A gente está aqui com esse desejo, com essa vontade, né, de fazer essas descobertas, tá? Todos juntos, né? Então, nós somos contadores de histórias profissionais, a gente cata a história, a gente ensaia essa contação, mesmo que seja um dia antes só da apresentação, que é quando a gente encontra tempo, né? Mas a ideia é essa, a gente compartilhar com vocês, tá? O título desse trabalho veio exatamente por algumas experiências que nós já tivemos, tá? A gente achou legal, é só isso, tá? E eu digo isso, inclusive, porque eu não me preocupo com algumas colocações. O Thomas trouxe uma coisa interessante, né? Que há muita cobrança nesse sentido, né? De que as pessoas elas sejam especialistas em determinadas áreas para falar de determinados assuntos. Olha, eu respeito muito isso, tá? Eu sei que tem muita coisa aí relacionada às teorias, né? Que a gente tem que olhar, sim, mas às vezes a gente se prende tanto às teorias que esquece de trazer o que é da vivência nossa, né? O que é da nossa realidade. O Thomas falou algo interessante, né? Nos bancos da academia a gente ouve muito, né, essas colocações, segundo fulano de tal, de acordo com Cicrano, né? E eu sempre me perguntava quando ouvia isso, sim, e você, o que é que pensa a respeito? Então é interessante a gente olhar para isso, né? Como é que a gente pensa sobre essas questões? Então, pensar sobre o propósito de vida, o propósito da vida, ou nosso propósito existencial, é muito importante. Muito importante. Complexo pra caramba, mas é muito importante. A gente tem que parar de vez em quando e fazer aquela pergunta: por que mesmo, para que é mesmo que eu estou aqui? Né? Tem um autor, eu estava lendo com a Sandra hoje à tarde, tem um autor que ele coloca isso como uma proposta, tá? Você acorda e pergunta, opa, né? Acordei para quê mesmo? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha existência? Essa é uma pergunta que sempre estará transitando aqui na nossa mente, tá? Porque até é a partir dessa pergunta, ou com essa pergunta também, que a gente vai ser impulsionado para o autoconhecimento, né? Que eu acredito que é uma das chaves para a gente entender essa história toda de propósito na vida, propósito da vida, né? E sentido da nossa existência aqui. Tá? A Sandra vai fazer lá. Nesse sentido, né, que a gente está conversando, eu vou aproveitar e fazer um compartilhamento. Quando a gente começou a conversar sobre a questão do tema, né, veio felicidade, vieram outras coisas. Até que se chegou nessa história do propósito de vida. A noite passada, eu tive um sonho que eu perguntava para algumas pessoas qual era o propósito de vida delas.
E aí eu acordei muito cedo e comecei a mandar mensagem para algumas pessoas que provavelmente estão nos assistindo agora, e às quais eu peço desculpa pelo horário, e perguntando para essas pessoas qual é o propósito da vida delas, né? E elas foram muito gentis e muito generosas em responder. E aí essa conversa de hoje traz muito do conhecimento e da vivência de cada um de nós. E eu acho importante estar compartilhando isso para reforçar o que Nilson trouxe, de que a preocupação não é trazer uma coisa meramente acadêmica, né? Não desvalorizando, claro, mas, assim, reforçar que todos nós temos um conteúdo, temos uma bagagem, né? O que às vezes a gente precisa é de tempo para dar essa parada, olhar e refletir. Então, teve gente que me deu uma resposta assim: nossa, eu precisei parar para pensar no que eu ia te responder. E eu achei isso fantástico, porque a pessoa acabou tendo a oportunidade de parar, né? Então, eu tive respostas muito lindas que eu quero trazer aqui ao longo da nossa conversa, né? Mas quero de antemão agradecer a colaboração de todos vocês que responderam, porque esse momento aqui é um momento de vocês, tá? Então, gratidão. E com isso, contando e curtindo histórias de hoje, traz a história do sultão e o derviche. Um certo sultão era dono de muitas propriedades e tinha conseguido toda a riqueza material que um homem poderia desejar. Mas mesmo tendo conquistado tudo, sentia um grande vazio interior por não conseguir responder 3 perguntas que o levariam ao seu propósito de vida. A primeira pergunta: o que devo fazer? A segunda pergunta: com quais pessoas eu devo fazer as coisas que Deus me pede para fazer? E a terceira: quando devo fazer isso? O sultão pediu conselho para todos os sábios do reino. Então, um deles disse: existe um derviche em um lugar muito longe daqui que pode lhe dar a resposta que deseja. O sultão imediatamente partiu para encontrar o tal derviche. Após muitos dias de viagem, ele chegou a um lugar distante. O derviche estava cultivando a sua própria terra. Ele era um homem simples e estava recitando algo que dizia: existe um trabalho a ser feito que está além do conhecimento. Perceba isso e vá. Não trabalhe para obter joias. Seja a minha. O coração é uma morada temporária. Deixe que venha. A alma é a morada final. Perceba isto e vá. O sultão, contudo, não estava interessado em poemas ou recitações. E imediatamente fez as 3 perguntas ao derviche. Este não respondeu e continuou seu trabalho e a sua recitação. Existe um trabalho a ser feito que está além do conhecimento. Perceba isso e vá. Não trabalhe para obter joias. Seja a minha. O coração é uma morada temporária. Deixe e vá. A alma é a morada final. Perceba isso e vá. O sultão ficou muito irritado e disse: você não sabe quem eu sou? Eu sou o sultão dos sultões. Mas isto não causou a menor impressão para o derviche.
e continuou fazendo as suas tarefas. Nesse meio tempo, um homem gravemente ferido apareceu de repente e caiu no chão, na frente do Davis. Ele então disse ao sultão: ajude-me a levar este homem para a minha casa. O sultão respondeu: eu vou ajudá-lo, mas você vai ter que responder as minhas perguntas depois. Mais tarde, disse Davis, e juntos levaram o ferido para dentro de casa, onde ele foi cuidado. Depois de algum tempo, o sultão disse: agora eu gostaria de receber as respostas das minhas perguntas. Você pode voltar para o seu palácio, disse Davis, porque você já recebeu as respostas das suas perguntas. Quanto ao que fazer, você deve fazer aquilo que vem até você, o que se apresenta em seu caminho. Quanto ao com quem você deve fazê-lo, a resposta é com aqueles que estão presentes. E quanto ao quando fazê-lo, você deve fazê-lo no momento em que acontecer. Com isso, e contando por fim de história, deixo aqui a reflexão. O quanto que você tem escutado as respostas que aparecem no seu caminho. E aí, quando ela disse isso, quando ela disse isso, né, quando ela trouxe essas questões e finalizou dizendo que o quanto a gente tem escutado essas respostas, e eu fiz uma provocação, né? Respostas, elas vêm de perguntas. O quanto nós temos feito algumas perguntas à vida, para que a gente possa iniciar, né, uma discussão sobre o sentido da vida para nós. Então, eu acredito que a ideia do propósito da vida, né, ela vem a partir de uma provocação interna. Então, eu havia falado aqui que as pessoas acordam, iniciam um dia, né, e às vezes sem dar um sentido muito lógico para isso. E simplesmente entram num movimento quase que maquinal, quase que automático, repetindo alguns condicionamentos, né, e não se dão conta de como as coisas estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, hoje amanheceu chovendo, tá? E eu sempre tenho curiosidade para ver, eu tenho muitas plantas aqui em casa, sempre tenho curiosidade para ver como é que as plantas se comportaram com a chuva, né? Qual é a manifestação que elas trazem naquele momento da chuva. E percebo o quanto de alegria elas expressam, né, a partir dos seus movimentos, do brilho que elas apresentam. Então, eu estou chamando a atenção para algo que aparentemente parece bobo, né? A gente olhar para a planta para identificar isso, mas isso remete a uma necessidade da gente olhar para a gente. Nós somos seres bem mais complexos que uma planta. Se a planta apresenta esse tipo de manifestação, se a planta se movimenta, se ela transmite alegria, e transmite, prestem bem atenção que a planta transmite. Tá? Eu duvido que alguém que cuide de plantas nunca tenha reparado que quando você dá uma atenção maior, a planta se manifesta, ela agradece, né? Ela traz um brilho, né? Ou ela floresce, a depender do tipo de planta, enfim, mas ela expressa uma manifestação de satisfação por estar sendo cuidado. E quantas vezes a gente olha para as nossas manifestações, para as nossas expressões, dando a ideia da nossa presença aqui. E olhando para isso, provavelmente a gente vai estar olhando para o sentido da nossa presença aqui, para o sentido da nossa existência. Porque tudo também vai partir da prática. O que é prática? O que efetivamente você faz em função de alguma coisa. Então, o que efetivamente você faz em função da sua presença? A gente estava conversando ainda há pouco, eu e a Sandra, e houve uma discussão, né, sobre
mas como é que a pessoa vai enxergar isso, né? Qual é o recurso, qual é o dispositivo que vai acionar a pessoa, né, a ponto dela começar a refletir sobre a sua existência, sobre os seus valores, né, sobre a sua presença, né? O que vai disparar, o que vai provocar, o que vai impulsionar a pessoa é a prática diária, é a vivência diária. Eu não acredito que exista algo que a gente faça que não tenha um sentido mínimo para a gente, tá? Por mais que a gente não faça um olhar tão profundo, por mais que a gente não atribua tanta complexidade para aquilo, né? Quantas vezes, talvez, e na maioria das vezes, numa fase mais infantil, a gente não ficou olhando para o céu, né? Apreciando nuvens, e aí fazendo conjecturas, né? Sobre as formas das nuvens. Tem uma música que fala de desenho em nuvens, né? Deitar olhando para cima e observar o movimento dos pássaros e começar a pensar alguma coisa a partir daí, né? Depois a gente vai organizando o nosso pensamento, a gente vai alcançando um nível de percepção mais aprimorado e começa a construir, sim, algumas consignas que permitem que a gente vá transitando nessa ideia do propósito de vida. Diga, Sandra. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa troca com as pessoas que responderam a pergunta de qual era o propósito da vida, foi o fato de que algumas pessoas colocou que nesse momento de pandemia, né, não consegue pensar em outra coisa que não seja sobreviver, né? Então, Sim. o propósito de vida se tornou sobreviver. De uma certa forma, eu fiquei um pouco preocupada, porque me parece que a gente perdeu a possibilidade de estar olhando para outras coisas, né? E até com uma forma mais leve, mais suave de viver. Porque, assim, a gente está vivendo num momento de pandemia, mas a gente está tendo também uma série de outras oportunidades que a gente reclamava porque não tinha. Então, eu queria ficar um pouco mais com a minha família, eu queria ter tempo para conversar com os meus amigos, eu queria poder ler um livro e eu não consigo fazer isso porque eu tenho que trabalhar, tenho que correr. E, de repente, a gente está tendo essa possibilidade de fazer isso porque a gente está num momento de poder estar mais tempo em casa, mas isso não parece estar sendo uma coisa tão positiva o tempo inteiro, né? Então, parece que o propósito de ter mais tempo para estar com essas pessoas que a gente gosta, né, de fazer coisas que a gente gosta, perdeu o sentido, deixou de ser o propósito, né? Então, eu estava pensando o quanto também que a gente traz de peso na cobrança desse propósito, né? Tem que ser isso, se não for isso, então a minha vida não está boa, né? Então, esse propósito é uma coisa que tem que estar construída e definida, é isso aqui e pronto, né? Eu preciso chegar só aqui e acabou, né? O propósito, ele é um caminho, ele é uma coisa que está sempre sendo redescoberta, né? Eu chego aqui, o meu propósito neste momento é esse, né? E aí depois eu tenho a possibilidade de construir um outro propósito, ou de ressignificar esse propósito. Então, eu fiquei muito preocupada com isso, e também com aquelas pessoas que falaram assim, eu não sei qual é o propósito, né? Então, o que a gente traz como possibilidade de um novo olhar para essas pessoas que deram essa resposta? Eu não consigo saber qual é o meu propósito. É interessante, Sandra, que você fez umas colocações tipo assim, a pergunta para a resposta, mas você fez a pergunta com a resposta. Quando você traz essa inquietação, né, das pessoas, e aí falando especificamente desse momento que se
tem uma temática mais forte, né, que é a pandemia, que é o adoecer, né, que é mudança de comportamento, mudança de maneira de viver. Essa provocação em si já é uma provocação no sentido de que você tem que buscar um propósito, tem que entender qual é o seu propósito. Então, quando a pessoa diz, por que agora, nesse momento, a pessoa começa a pensar, qual é o propósito, né? Qual é o meu propósito? Eu acredito que esse momento, esse ponto, é o ponto inicial dessa pessoa. As pessoas que se inquietam, olhando de forma pessimista, olhando para um fim, né? Fim de término, né? Elas, em algum momento, vão começar a pensar, poxa, será que é só isso? Eu ouvi uma história interessante de uma pessoa que passou por um processo de adoecimento, chegou a um estágio grave, e aí o relato que trouxeram foi o seguinte, que essa pessoa, a gente trabalhou o tema, mas ela foi resiliente, né? E ela se dispôs a enfrentar a situação com clareza. Primeiro, ela buscou todo o entendimento sobre a doença. Depois, ela foi transitando nos sintomas, como é que o corpo reagia, né, a partir do agravamento da doença. Até um ponto, eu achei isso incrível, até um ponto que ela também se dispôs a vivenciar a doença. Resultado dessa história, ela voltou para fazer o relato. Voltou para fazer o relato. Então, eu digo que, a partir disso aí, eu digo que a prática, a vivência de todas as questões que a gente se depara na nossa vida é quem vão apontar o propósito. Eu concordo quando você disse que isso não está definido, né? O meu propósito é esse. A gente até discutiu sobre essa questão dos bens materiais, de uma visão sobre patrimônio, né? Meu propósito é ter propósito casa é ter uma própria. casa, ter um carro, Aí ter eu um bom vou, emprego. aí eu alcanço E aí, quando tudo eu tenho isso. isso tudo, A pergunta é, quando eu alcanço isso, a vida para? Né? Quando eu alcanço isso, a vida para? A vida não para. Então a pergunta vem novamente. Eu já tenho tudo isso, mas qual é o mesmo o propósito? E aí o propósito não é algo para ser alcançado, é algo para ser vivenciado. É por isso que os especialistas eles dizem que o que vai determinar o propósito é a prática, é a vivência diária do seu existir. Então, é a e aí eu maneira quero como você trazer uma olha. outra coisa, Sim. para você poder complementar, que algumas pessoas falaram depois da casa, do carro, do emprego, dos filhos, as pessoas falaram poder trocar isso, poder ajudar outras pessoas, poder me relacionar com quem também precisa de mim. E aí vem uma outra Compartilhar. coisa, né? Que é o fato de que talvez esse propósito não seja uma coisa que esteja unicamente em você, mas que tem um Exato. aspecto relacional, onde eu preciso estar com o outro, eu preciso estar nessa troca, né, para me sentir também inteiro no meu propósito. Legal. Qual o propósito de eu ter tudo? Uma vez que eu sou cercado por seres, né? Em que momento eu vou me sentir satisfeito por usufruir sozinho tudo que eu alcancei, tudo que eu consegui? Essa satisfação ela vai ser muito superficial, porque, gente, a nossa realidade é relacional, a gente tem que lembrar disso, né? O nosso desenvolvimento, seja ele biológico, consciencial, ele é relacional. O que é o desenvolvimento relacional? É o desenvolvimento a partir da relação com o outro. Aí não se discute mais nada, né? A partir de mim tem o outro, dentro de mim tem o outro, atrás de mim tem o outro. Então, independente do que eu alcance, isso tem uma relação com o outro que é muito importante ser vista.
Então, esse propósito egocêntrico, né? Esse propósito egoístico, esse propósito único, é somente eu, pronto, alcancei, já tenho tudo. Qual é mesmo a fala do sultão? Você sabe quem eu sou? Sultão dos sultões. Caramba, essa carteirada, né, que ele dá, não funciona para o derviche, porque o derviche coloca bem simples. Tá, e daí? O que é que você faz com isso tudo? Né? Se o cara é o tal e chega com questionamentos tão simples, né? Aparentemente tão bobos, né? Para uma pessoa que dentro de uma cadeia de poder, né? De um status está abaixo dele, a partir disso aí somente não precisava nem ouvir a história toda, a gente já começava a imaginar, caramba, o propósito de vida não é só isso, não é só se tornar um sultão, né? Esse sultanato ele se perde a partir do momento que eu tenho ali todo o povo para dar atenção enquanto sultão. Não sei nem o que é que faz um sultão, mas enfim, mas ele tem que dar atenção, pelo menos aos seus serviçais, né? Ele tem que dar atenção às pessoas que estão ali constituindo um grupo familiar de relação com ele. Então não tem, perde o sentido, né? Não tem propósito pensar numa existência isolada, numa existência onde você não tenha contato com os outros. Diga, Sandra. E é Interessante. engraçado. Sim. Perdão, Tom. Não, continua. Então, eu ia dizer que é interessante que o próprio Davis, ele não fala de você ter nada, ele não fala de nenhuma posse, ele não fala de você construir nada disso, né? Ele fala em você ser, né? Fala em você fazer, em você perceber. Então, acho que essa lição que ele traz, né, talvez seja o que a gente precise também trazer para o nosso cotidiano, né? Para o nosso pensar sobre a nossa vida, porque pensar sobre o propósito de vida, em algum momento é angustiante, quando você não encontra essa resposta de imediato, né? Mas talvez é, essa resposta não vir de imediato seja muito bom, porque possibilita a gente também precisar estar em silêncio, né? Olhar para a gente, se fazer perguntas como o sultão precisou se fazer, né? E em busca, né? Quantas vezes a gente sai em busca desse sentido, desse propósito, né? E muitas vezes se sentindo, inclusive, sozinho nessa caminhada. Mas quando a gente lembra que todos nós pensamos sobre o nosso propósito, sobre a nossa existência, né? E a gente, de repente, se permite a estar trocando isso, né? Aí sim a gente vai perceber que isso pode ter muito mais leveza, que a gente pode construir a partir do que a gente troca com o outro. Então, não é à toa que a gente está aqui hoje, né? Não é à toa que eu estou trazendo as conversas que eu tive com algumas pessoas, porque eu entendo que tudo isso mostra para a gente que a gente não está sozinho nessa caminhada, né? Que esse olhar para dentro, essa busca que a gente faz, é de todos nós, né? E que aí, quando a gente está fazendo isso, ou pretende fazer isso, para ter um sentido maior, né, para a nossa própria existência, eu posso permitir o outro estar comigo, eu posso pedir ajuda, né? Eu estava perguntando para Nilson, o que a gente diz para uma pessoa quando ela fala assim, eu não consigo encontrar o meu propósito, eu não sei nem por onde começar. Aí ele me deu uma resposta bem basicona, assim, isso é de ajuda. Isso pode estar até no nível patológico, né? Então, de antemão, eu acho que é importante que a gente diga que isso é uma busca de todos nós, né? De cada um de nós e de todos nós. E que, como o Nilson falou, não tem resposta mágica, sabe? Não tem milagre, não tem receita, mas tem a possibilidade da gente parar, se olhar e contar com o outro,
porque o sultão precisou contar com o outro, ele precisou contar com o derviche para dizer a ele coisas simples, né? Então, por que não? Por que a gente não? Então, era essa a contribuição que eu queria trazer, pois não, Thomas. Perfeito, perfeito. Não, só para completar, é exatamente essa fala. A questão fica mais assim dissonante, né? Porque muitas das vezes nós não estamos vivendo as nossas próprias existências. Nós somos condicionados, né? Então, por isso que fica tão difícil assim. Na maioria das vezes, os propósitos que nós estamos tentando alcançar nem são nossos. Nós temos vozes que falam dentro de nós e aí a questão fica, né? Quem que fala mais tempo, quem que manda, quem é servo, quem que não é, quem que está gerenciando, se é todo mundo que está gerenciando, sua voz de fala está no ego, se não está. Então, assim, muitas das vezes nós estamos buscando propósitos que não são nossos, do nosso eu fundamental, do nosso eu maior, mas são do ego. Ele deveria estar ali servindo, mas na verdade, por uma ausência de quem mande, ele está mandando. Então é esse mesmo caminho que é para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente consegue entender quem que está falando naquele instante. É a raiva, é o medo, é o ego, porque eu estou querendo mais. E aí quando eu consigo tudo que eu estabeleci, aí está tudo ultrapassado. Eu preciso atualizar o celular, porque já é do ano passado. O carro, nossa, já lançou um modelo novo. A casa tem que ser maior. Os móveis, nossa, tem que ser modelo novo, porque já mudou o ano. Então fica sempre esse jogo do mais, do mais, do mais, do mais, e é uma roda de samsara, um ciclo vicioso, né? Se a gente não para exatamente para fazer essa pergunta fundamental para o nosso propósito de existência, a gente segue nesse ritmo louco, desencarna e aí fizemos o quê? Nada. E aí tem uma moça que ela contribuiu bem legal, tem várias participações, mas aqui o Dani Guedes, ela comentou o seguinte: muitos preferem evitar essa reflexão porque tem medo de descobrir que desconhecem mesmo o seu propósito. Existem e não vivem. Diferença complexa, mas muito real. E é exatamente isso. Nilson e a Sandra vai falar um pouquinho mais, mas antes de passar a bola para eles, eu quero fazer uma pergunta para vocês e vocês podem compartilhar. Eu vi que tem gente compartilhando aqui. Qual que é o seu propósito de vida? Manda aí para a gente que a gente lê daqui a pouquinho. Obrigada, Dani, pela contribuição. Você está sempre enriquecendo nossas trocas. Gratidão, viu? O Nilson, eu acho que eu vou trazer mais uma provocação. Já que a gente está nessa caminhada. Só segura um pouquinho aí para aproveitar essa deixa que veio, né? Que eu prestei atenção que a gente trouxe muito essa coisa do incômodo, né? Então, eu acredito que um passo interessante, né, na construção, na busca, no olhar, na compreensão do que seja esse propósito, é olhar para o que incomoda a gente, né? O que é que mexe, o que é que inquieta, e isso vai começar a chamar atenção de alguma forma. A gente falou aí das pessoas que alcançam patamares, né, de realização, acreditando que são os seus propósitos já atingidos, e aí alguma coisa sempre vai acontecer que vai chamar atenção, mais atenção talvez. Então é olhar para esses incômodos. Eu acredito que é muito importante a gente olhar para o que incomoda, para o que mexe, para o que dói, né? A Sandra falou dessa coisa do para quem, né? Assim, o que a gente faz para além da gente alcança quem mais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no sofrimento, e trazendo mais uma vez essa questão que a gente está vivenciando atualmente, quando a gente pensa no sofrimento, a gente não pensa só no nosso sofrimento. Hoje, eu acredito que as pessoas pensam nas suas dores, mas isso também alcança outras pessoas. Então, eu começo a pensar, caramba, quando eu vejo essas notícias, né, de uma situação que está mais grave, de alguém, a gente tem aí umas celebridades, assim, eu acho péssimo isso, mas eu vou falar, a gente tem umas celebridades, né, que estão aí numa gangorra, né, hora tá bem, depois piora, tá. Gente, eu acho fantástico como é que as pessoas se manifestam, como as pessoas se manifestam diante disso, tá? E eu não acredito que as pessoas só estejam olhando para a celebridade.
As pessoas estão olhando para si. Tá? As pessoas estão, talvez, pensando, e eu vou dizer isso porque eu pensei, né? Assim, caramba, né? Acaba tá com tudo, tem todos os recursos, está numa condição dessa. Então, eu tenho que me cuidar. Ó, né? Não é para pensar assim, então eu estou ferrado, não. Então, eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que olhar para mim. E aí, a partir desse incômodo, isso é uma provocação, que acaba se tornando provocação interna, com certeza, gente, a gente vai despertar outras reflexões, outros pensamentos, outros olhares sobre tudo isso que está acontecendo. Diga, Sandra, provoca aí. Então, eu queria trazer uma outra fala que às vezes a gente ouve e que pode ter um sentido um pouco equivocado, que é assim, o propósito da minha vida é o que Deus quiser. Só que, às vezes, isso traz não um sentido de entrega ou que for, mas assim, de estagnação, de responsabilização. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho a reflexão sobre isso, né? Então, quando a segunda pergunta, que é assim, com quais pessoas eu devo fazer as coisas que Deus me pede para fazer, ele traz esse sentido do metafísico, né? Que às vezes as pessoas olham de uma forma um pouco equivocada. Ó, meu ar de riso o tempo todo que a Sandra estava falando aí, gente, eu explico, tá? Porque as pessoas devem estar pensando, pô, o cara fica rindo, mulher falando um assunto tão sério. É porque ela primeiro falou que a provocação é para mim. Sim, eu não vou responder isso porque é uma provocação para mim, tá? Eu vou responder isso pelo seguinte: é, quando, quando alguém diz, né? Qual é o propósito de Deus para mim? Gente, isso é tão complexo. É muito complexo. Primeiro eu vou ter que ir lá para o início da história. Como é que eu entendo Deus? A gente já conversou sobre essas questões aqui. Como é que eu entendo Deus? Tá? Então, a partir do meu entendimento sobre a existência de Deus, provavelmente eu terei um encaminhamento para atender esse propósito. Isso não é tão difícil, não. Talvez seja difícil quando a pessoa está num sistema de crença, ainda num processo de conformação. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que estão no sistema de crença, baseado no condicionamento, em algo que foi formalizado, elas não vão ter muita dificuldade com isso. Vão, inclusive, acreditar que o propósito é ir para o céu. Que o propósito é fazer tudo certinho, vou ter que falar isso, já veio, eu vou falar, para sentar à direita ou à esquerda de um trono. Tem gente que acredita nisso. Essa pessoa não vai ser infeliz por acreditar nisso, mas talvez ela tenha um pouco de dificuldade para atingir um patamar de satisfação, né? Porque a todo tempo ela estará nessa incerteza, né? Nessa dúvida cruel, nesse sofrimento, nessa angústia, porque ainda não alcançou esse reino do céu. Agora, vem a contradição. Para alcançar o reino do céu, qual é a primeira coisa que tem que ser providenciada? A morte. Eu tenho que morrer. Para sair do físico para o extrafísico, eu tenho que morrer. Alguém está disposto a isso, em sã consciência, já nesse momento? Nem as pessoas que transitam pelos segmentos religiosos, que pregam isso, se colocam com essa predisposição, né? Tem gente que fala, ainda tem muita coisa para fazer aqui para os meus irmãos. Na hora do vamos ver. Ainda não. Então, pois é, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer aqui, será que está na hora mesmo? Então, não é tão crente assim, né? Não é tão certo assim esse propósito, tá?
que eu vou fazer o que Deus determinou para mim. É uma jornada, sim, árdua, tá? É uma jornada árdua. A pessoa pode até se entregar a isso, sim, tá? Mas ela vai ter que passar por um processo de autotransformação incrível. E hoje, gente, com todos esses recursos que a gente tem aí à nossa disposição, esse processo de transformação ele vai sofrer tanta interferência que lá na porta do final da história, eu não gosto de chegar no final, né? Então, lá na porta do final da história, a pessoa vai falar, caramba, ainda vai ter isso tudo aqui para eu explorar antes de chegar lá no trono. E aí, essa caminhada já vai ganhar outros propósitos. Até porque o propósito, eu não acredito que ele seja um único. A partir desse processo de aprimoramento, de autoconhecimento, esses propósitos eles vão sendo ressignificados, como a Sandra falou. Né? Essas questões, caramba, eu alcancei, ganhei uma grana, eu já estou num processo de amadurecimento moral, psíquico, né? Eu ganhei uma grana, né? Mas eu estou aqui numa comunidade onde as pessoas precisam de ajuda, então eu vou disponibilizar essa grana para ajudar essas pessoas. Tá? Então, dançou essa história de que o propósito era ficar rico. Tá? E aí a gente já inclui outras propostas nesse propósito, que é ajudar as pessoas. A gente começa a ajudar as pessoas e vê surgirem outras oportunidades e outras necessidades, porque uma coisa não vai estar desatrelada à outra. A gente encontra a oportunidade de ascensão, de crescimento, de melhoramento, mas a gente também vai encontrar algumas questões que vão mobilizar a gente, que vão impulsionar a gente para outros propósitos. Eu penso assim, né, que a gente não vai, o propósito não é algo único. A gente tem que estabelecer, inicialmente a gente tem que estabelecer prioridades. Eu acredito que a gente tem que estabelecer prioridades, tá? Porque se a gente entrar naquela, né? Sim, entrar naquela do tudo, tem que fazer, né? Do todo, movimentar. a gente se perde, né? Se você, eu vou fazer tudo que chegar para mim, eu vou abraçar, né? Aquela pessoa assim bem disposta, que chegar para mim, eu vou abraçar, né? Eu vou encarar isso. Eu aceito essa proposta, tá? Eu cheguei num momento desse, a galera, aí Nilson, vamos fazer isso, Nilson, vamos fazer. E eu tava lá, daqui a pouco, opa, a gente vai, né? A gente vai percebendo, né? Qual é o alcance disso? Algumas coisas acabam transitando no ar de mera superficialidade, tá? E aí a resposta vira só, eu quero ser feliz e pronto. Aí a gente vai percebendo o que realmente tem profundidade, consistência, né? O que realmente é efetivo, né? Factível. Essa coisa aí do propósito, né? Baseado no propósito que Deus tem para mim, né? É algo inalcançável, gente. É inalcançável, né? A gente está aqui, como é sempre pregado, na matéria. A gente está se relacionando com a matéria, tá? A gente vai passar para outros estágios aí de existência, outros níveis de consciência, mas nesse momento a gente está aqui na matéria. Então, se eu parar para viver só em função do céu, vai demorar um pouquinho, né? Essa imagem que a gente tem aí sobre a nossa cabeça é só uma imagem, tá? Então, é interessante que a gente olhe para a coisa com mais concretude, tá? Tudo bem, a gente não está trazendo aqui uma desimportância, né? Mas a gente está trazendo também a importância da gente ter um outro olhar sobre isso, senão, como a Sandra trouxe ali, a gente vai acabar se desresponsabilizando sobre o nosso crescimento, sobre o nosso autoaperfeiçoamento, né? Porque Deus vai cuidar disso, tá? Mas como a própria Escritura traz, né? Faz a tua parte que eu estou aqui para dar uma mãozinha. Perfeito, perfeito. Olha, um adendo, o seu Dernival, ele traz uma reflexão muito importante sobre o propósito de vida. Ele fala sobre essa questão da pandemia, e ele diz o seguinte: estávamos vivendo muito no futuro, e agora, né, com a pandemia, ele quis dizer, estamos sendo forçados pela natureza a vivermos no agora. Esse é um propósito de vida no momento, e é fantástico, né? Estar presente. Massa.
Massa, o seu Danival está aí com tudo. Nota 10 para o senhor. Exato. A gente fala muito sobre essa questão de estar situado no aqui e no agora, né, Nilson? Porque a construção da Sim, nossa sim. existência acontece aqui e agora. Então, se você vive no futuro, você está ansioso. Se você vive no passado, você está depressivo. Então, o jeito aí de se encontrar é você estar presente aqui no agora. Porque é no agora que nós construímos essa realidade, né? É no agora que nós estamos assim, não. Eu sei que eu sou Deus e eu sou o autor e construtor da minha realidade. Então, eu começo a fazer isso agora, com autorresponsabilidade. E aí o Sandro, ele continua aqui dizendo, a confiança em si mesmo te fará mais forte. Ou seja, é essa fé em si mesmo. É essa fé que em si mesmo trabalha na construção da tua realidade. Vamos ver, E tem aí muita participação aqui, mas pode continuar, Nilson. Então, eu também percebi que as pessoas se angustiam baseado no tempo, né? Vem uma angústia com a preocupação de que eu não alcancei meu propósito ainda, né? Tem umas histórias aí, né, de pessoas, caramba, fulano já está lá na frente, né, e eu não consigo nem visualizar o que é o meu propósito. Então, é interessante a gente entender que a nossa vida é um processo, né? O que é processo? É algo que vai se configurando num passo a passo mesmo, tá? A Gradativamente. partir de pequenos detalhes, né? Então, essa ideia de já querer encontrar, né? A gente tem que ter calma, né? Eu lembro de uma frase que é engraçada, né? Devagar com andor, que o santo de vez em quando quer parar para fazer xixi. Então, a gente tem que ter um olhar tranquilo sobre isso, né? Depois a Sandra vai falar, rapaz, não se fala cada coisa. Foi lá nos bastidores ela fala isso. Ela quis dizer isso com a risada. Ela quis dizer isso. A risada foi entregue. Por isso que eu fiz a leitura. Por isso que eu fiz a leitura. Então, se a gente entende que é um processo, a gente começa a se acalmar, né? Nessa ânsia, né? Nessa angústia. A gente começa a se acalmar. Se a gente percebe que é devagar, né? Não tem como a gente alcançar lá na frente, né? Para chegar lá na frente, a gente vai ter que caminhar. Como vocês disseram aí, tem que ter uma ação, né? É a partir de uma atitude. Nada vem pronto, nada vem como mágica. Então, esse processo deve ser respeitado. É claro, sim, com um cuidado muito importante. Obedecer ou compreender o processo não é entrar no estágio de acomodação. Tá, no tempo certo vai chegar. Já ouviram isso, né? Não me preocupo não, porque o tempo certo Deus é quem sabe, o tempo certo vai chegar, né? Cada coisa no seu tempo. Tem um entendimento muito equivocado, muito equivocado. Respeitar o tempo de cada um também tem um equívoco muito grande no entendimento que se constrói a respeito disso, tá? A gente respeita o tempo de cada um, mas a gente tem que ter o cuidado para não entrar no tempo de cada um. A gente tem que viver o nosso tempo. É o nosso tempo. O grande risco de uma crença limitada sobre isso é parar no tempo de cada um. Tá? Eu me envolver tanto nessa crença de respeito ao tempo do outro, que estaciono aí do lado do outro para respeitar o tempo do outro. E o meu tempo, balbal. Né? Então, eu tenho que olhar para esse processo como uma caminhada, como um movimento, né? Como ação, atitude. Tá, é um processo. É lento, é paulatino, a construção é galho a galho, mas tem que ter. Né? Eu tenho que levantar a perna para dar o passo. Eu tenho que ir lá e pegar o galho para estar trançando, para estar fazendo, modelando, enfim. Uma atitude minha. Né? O Derviche falou lá para o cara, para o Sultão, você tem que fazer, cara. Né? Você tem que agir. Não é só buscar o ouro, né? Você tem que ser a mina, você tem que ser produtivo, você tem que produzir. E o produtivo, gente, é o produtivo no sentido da sua ação para com o universo, tá? O que é que você faz? A sua maneira, tem uma frasezinha, né? Qual a sua contribuição para o universo? A contribuição para o universo pode ser sentar num canto, fechar os olhos e deixar o tempo passar. Isso é ilusão, né? A contribuição para o universo
é você tirar uma pedra daqui que está obstruindo a passagem do outro e colocar em outro lugar. Dá um outro sentido para a existência dessa pedra e melhora o sentido para a caminhada do sujeito que está ali do lado. Isso é contribuição para o universo. Contribuição para o universo é chegar aqui e falar o que a gente está falando. Isso é contribuição para o universo. Né? Então, eu não acredito numa ideia fantasiosa de que você se retira de tudo, tá? E diz que está contribuindo com o universo. Me desculpem eu falar assim, mas é o que eu penso. Né? E a outra questão, só para finalizar a questão da falar, que ela está ali quase, a outra questão desse processo e do respeito ao tempo de cada um é que enquanto a gente está respeitando esse tempo, o nosso e o do outro, a gente está agindo, tá? Isso tem que ficar bem claro. Respeitar o tempo não é parar no tempo. Respeitar o tempo é respeitar o ritmo do tempo, mas estar dentro desse ritmo. Diga lá, Sandra. Bom, dentro disso que você estava falando, né, eu queria trazer aqui uma fala de uma pessoa que eu amo muito, e que falou para mim antes de começar essa nossa conversa. Minha mãe. Ela disse: minha filha, lembre, quem não vive para servir, não serve para viver. Não existe propósito fora disso. Sim. Então, está aqui a contribuição da minha amada mãe para o universo. Perfeito. Muito obrigado, Aurora. Muito obrigado. Muito, muito bom. Contribuindo nessa nossa dança. Maravilhoso. Maravilhoso. A Sheila Souza, ela citou muito bem sobre isso que o Nilson acabou de falar agora há pouco. São tantas informações que os propósitos podem ser ecos, ou seja, propósitos dos outros. Exatamente isso. Sim. Me mata de orgulho essa minha amiga. Ela, essa torcida organizada. Cunha, pode falar. Tem aqui a prima dela também. Falando dessa Deixa torcida. eu ver aqui. Tem a Aize também. Prima, você é linda. Até que já... Isso. Vou começar a organizar minha torcida também. Já pensou? Traz junto. É muito, muito dengo. Gratidão, gente. Perfeito. A Fernanda Cunha, ela acrescenta bem legal aqui também. Já me senti muito sozinha, mas sempre acontece algo que me mostra que sempre terá alguém para olhar, sabe? Todos nós precisamos de ajuda. É muito lindo ver quando estamos precisando de algo, não só financeiramente, mas espiritualmente. E sempre tem alguém para nos ajudar. Sim, massa. Isso, eu acredito que isso Estamos dá um juntos, grande Fernanda. sentido para a nossa vida. Eu acredito que isso dá um grande sentido para a nossa vida, sabe? Essa história da gente não se sentir sozinho no mundo é importantíssimo, é vital. Eu posso dizer que é vital isso. Né? Para quem já vivenciou situações, né, esse sentimento de solidão, de abandono, inclusive, né? E eu não estou falando nem do autoabandono, estou falando de abandono mesmo, de não conseguir recorrer a ninguém, né, para um auxílio, seja ele em que sentido for, é terrível. E quando a gente começa a perceber que tem alguém ali do lado, com um olhar, com a preocupação, para oferecer o mínimo para a gente, né? O olhar já é o mínimo, uma escuta já é o mínimo, né? Oferecer a mão, conduzir numa caminhada, né? Oferecer o mais simples que a pessoa tenha para contribuir com o outro, com a existência do outro, né? Com a mudança de visão do outro sobre si. Gente, talvez as pessoas ainda não tenham uma noção clara, né, do que seja a pessoa se sentir sozinha, a pessoa se sentir isolada e alguém chegar de mansinho, com muita afetuosidade, com muita amorosidade e sussurrar: estou aqui, né? Conte comigo. Está precisando de quê? Eu posso ajudar de alguma forma? E olhe, é importante que isso tudo venha dentro dessa amorosidade real, dentro da compreensão de que o outro está precisando sim de ajuda.
né? Não é aquele movimento de ajuda humanitária, né? Cheio de holofotes, não é isso, né? Não é algo para que eu me projete, né? Para que eu ganhe ali notoriedade, não é isso. Né? A gente sabe de muita gente que ajuda aí na surdina, caladinho, né? Chega na madrugada, chega na noite, chega no sonho, enfim, né? Mas faz um trabalho que é muito, muito, muito bonito, muito importante, né? Isso emociona muito por conta do trabalho que a gente desenvolve, particularmente, eu e Sandra somos envolvidos num trabalho onde a gente atende, né, algumas pessoas, aparentemente, assim, em situações que, não, mas qual o problema, né? Isso aí ela se vira, enfrenta. Mas, gente, você ouvir depois de alguém que foi ajudado, que teve um olhar, uma assistência, né? Dizer assim, caramba, só a presença de vocês já me fez bem. Então, vocês vejam a importância que é da gente sair desse olhar só sobre a gente, né? O propósito egoístico, egocêntrico, né? Esse propósito voltado só para a sua projeção, isso aí vai se perder, tá? Lá na frente vai ter alguém, eu brinco sempre com isso atualmente, vai ter alguém com mais seguidores do que você. E aí sua imagem dança, né? Lá na frente, alguém começa a ver a sua atitude, o seu comportamento sendo contraditório a tudo que você prega. E aí seus seguidores caem fora e você ainda é cancelado, né? Assim que a linguagem que usa, né? Isso. Atualmente. Então a gente tem que estar ligado nisso, né? A gente tem que oferecer da gente um conteúdo que ganhe vitalidade, ofereça essa vitalidade para as pessoas que o recebem, né? A gente tem que ofertar o que é bom para a gente, que é bom para a gente. A história de tratar o outro, né, como você gostaria de ser tratado, é exatamente isso. Não dá para você ser falso nesse aspecto, ser superficial nesse aspecto. O Thomas falou sobre dança, né? E aí eu sou focalizador de danças circulares e eu, apaixonado por esse movimento, fico observando quando a gente faz uma roda, né, como as pessoas elas se esforçam e como elas se satisfazem com esse esforço próprio, né, para seguir o que está sendo proposto ali na condução da roda, né, que a roda não é a dança circular não é uma técnica, não é uma coreografia, né, muito rígida. Claro que tem um movimento que ele vai sendo trabalhado ao longo do tempo, mas isso tudo propõe que as pessoas comecem a buscar uma sintonia umas com as outras, para dar harmonia a esse movimento. Então, eu acredito que esse movimento da dança circular, da roda, ele reflete todo esse movimento da humanidade no seu processo de crescimento, né? Então, vamos dançar. Vamos dançar, perfeito. Vamos dançar. Ó, a Juventina Nascimento, ela acrescenta: devagar com andor, que o santo é de barro. E aí a Flávia Pacheco. Para você, tá, Nilson? Demorou. Exato. Demorou. João. A Flávia Obrigado, Pacheco acrescenta: Nilson mudando os ditados populares. Obrigado, Ó, Flavinha. a Arlene Batista, ela diz o seguinte. A Arlene Batista, ela diz o seguinte: gostei de ter nos lembrado deste detalhe sobre o tempo de cada um. Muitas vezes o propósito está bem próximo, mas não percebemos porque começamos a nos comparar com o outro. Exatamente. Massa, massa. Legal. Legal, Arlene. Muito Flávia massa. Pacheco, as pessoas pensam que o propósito é mudar o mundo inteiro. Se a gente consegue influenciar positivamente a vida de uma pessoa, já estamos cumprindo o nosso propósito. E mais, influenciando a nossa, mudando a nossa, caramba, já estamos fazendo aí tudo. E não tenha dúvida que não só uma, mas dezenas de outras pessoas que estiverem ao seu redor vão se influenciar pelo seu exemplo. É isso que A o Mestre influência é Jesus isso. nos deixou. Exato. A Não foi influência é palavra, foi isso, o exemplo. né? Exato. Exato. E Dernival Alves, nunca esqueçamos que fazer o bem faz bem. Perfeito. Fazer o bem, faz muito bem. E é maravilhoso estar aqui sempre com vocês, presente em cada sexta-feira.
e principalmente com essa dupla dinâmica que eu sou apaixonado. A gente sempre bate altos papos, é muito, muito incrível. Então eu quero agradecer enormemente a todos vocês que estiveram presentes durante esse tempo, ao Nilson, a Sandra pela disponibilidade sempre de estar contribuindo aqui com o Lar de Amparo Espiritual Filhos de Maria. Gratidão imensa. Eu quero mandar um beijo para todos que fazem parte do nosso lar. Seu Dernival, para a Cristina, para o Williams, para o Guilherme, a toda a nossa turma, os X-Men, cada um com um poder, cada um maravilhoso. Então, um beijo para todo mundo. E eu vou deixar as palavras finais com Sandra e com isso. Eu vou só agradecer, porque não tenho mais o que dizer depois disso tudo. Foi fantástico ver pessoas super queridas aqui com a gente. Gratidão pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. Maravilhoso. Eu agradeço também, gente, essa disposição e disponibilidade de vocês, né, para estarem com a gente durante esse tempo, e espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para que vocês comecem a refletir um pouco melhor a respeito dessas questões, tá, que a gente trouxe. Algumas questões, eu estou falando isso porque eu já ouvi, algumas questões parecem repetitivas, né, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas é interessante que na vida a gente repete, né, várias questões e não percebe o quanto essa repetição, sem ganhar um caminho, né, sem apresentar uma definição, uma clareza, elas causam muito mais mal. A repetição que a gente faz aqui é no sentido de fazer com que as pessoas realmente reflitam a respeito, tá? Eu penso que não seria interessante a gente chegar aqui e fazer uma palestra, né? Pegar algo pronto e estar reproduzindo, né? Ou simplesmente fazer colocações de algo que já está escrito. Mais uma vez, como a gente falou no início, é muito mais importante e interessante a gente falar a partir da nossa vivência, tá? Então, isso entra naquela história do tempo de cada um. O tempo de cada um traz muita experiência boa. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo, essas experiências, para impulsionar essa nossa caminhada de melhoramento. Muito obrigado mais uma vez. Thomas, obrigado pelo convite. Filhos de Maria, sempre de coração aberto para vocês. Muito obrigado. Gratidão imensa. Um grande beijo e até a próxima sexta-feira com todos vocês. Gratidão.